Boa noite, amigos da TV Rio Branco, vocês que estavam a assistir a mais uma edição do programa Roda Viva, o maior programa de debate da TV brasileira, estão convidados a continuar conosco, agora prestigiando mais uma vez o que é nosso, o Tribuna Livre, o único programa 100% de debate da TV acreana. O PP, o partido do governador Gladys Cameli, saiu das urnas como o grande vencedor. Elegeu 14 prefeitos, 3 vice-prefeitos, 69 vereadores. Em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileira e Sena Madureira, os mais votados também são do PP. Aliás, pela primeira vez na história, o PP elegeu 6 vereadores aqui em Rio Branco. Os 5 primeiros mais votados também são do partido. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o vice-prefeito eleito, Dr. Alisson Bisteni, que foi secretário de Saúde, secretário de Governo, e é o vice-prefeito eleito na chapa liderada pelo prefeito reeleito Tião Bocalon, que era também do PP. Ele foi reeleito pelo PL, o Partido Liberal. Como sempre, Osmir Lima e Narciso Mendes estão aqui a compor a bancada de debatedores e entrevistadores. Eu conto com a sua audiência, nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes. Até já. Ok, estamos de volta, começando para valer mais uma edição do Boa Noite Rio Branco, nesta segunda-feira, 14 de outubro. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @oRioBranco. Como eu falei na abertura do programa, nós temos o prazer de conversar agora com o vice-prefeito eleito de Rio Branco, Dr. Alisson Bisteni, ex-secretário de Saúde e ex-secretário também de Governo. Seja bem-vindo, doutor. Prazer recebê-lo aqui no programa. Boa noite. Boa noite, prazer é todo nosso. Boa noite, Osmir, boa noite, Narciso, boa noite, Muniz, boa noite a todos que nos assistem. Para a gente sempre é um prazer estar participando aqui do Tribuna Livre, esse canal maravilhoso TV Rio Branco. Fico sempre grato pelo convite e feliz, né? Felicíssimo, né? Resultados da última eleição, né? Tanto na capital como no interior, demonstra, né, o trabalho que nosso partido progressista, né, na figura do nosso líder, governador Gladys Cameli, e essa parceria com o prefeito Tião Bocalon aqui na capital, um homem sério, um homem de família, um homem trabalhador, né, que também, durante a campanha, foi possível demonstrar todo o trabalho, o planejamento que a gente espera que realize ao longo desses mais 4 anos, para cada vez mais a gente transformar a cidade de Rio Branco numa cidade moderna, numa capital, onde as políticas públicas cheguem mais próximo àquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas nas comunidades mais carentes, tanto para educação, saúde, segurança, né, para o transporte coletivo. Então, todas essas políticas cheguem para essas pessoas que mais necessitam. Esse é o nosso desejo, de cuidar das famílias de Rio Branco. Ok. Boa noite, Osmir Lima. Boa noite, Alisson. Boa noite, Narciso. Boa noite, a Narciso você, Mendes. telespectador. Boa noite. Mas eu quero me reportar diretamente a essa figura que eu a tenho com especial carinho. Eu não vou dizer nem as razões. Já disse uma vez. Eu estava esperando você eleito agora vice-prefeito, caso você, a chapa Bocalon e Alisson, tivesse sido derrotada, já que você foi candidato 3 vezes a vice-prefeito, você iria pedir música no Fantástico. Como diz, né, a regra, né, quando você tem as 3 derrotas, ou faz 3 gols, você tem que pedir música no Fantástico. Mas, na verdade, a gente foi, graças à população de Rio Branco, graças a Deus, né, sou muito grato às pessoas, às famílias de Rio Branco que nos acolheram, né, e nos deram essa grande vitória, ao prefeito Bocalon e Alisson. E isso demonstra todo esse trabalho de união dos partidos, união da direita do estado do Acre, né, dessa política conservadora que visa as famílias acima de tudo. E, na verdade, quem pediu música
quem deve estar pedindo música no Fantástico é os nossos adversários, né? Porque também, agora foi a terceira ou a quarta derrota consecutiva. Então, né, vamos pedir música no Fantástico. Bem, primeiro, meus cumprimentos, Alisson, a você por a sua eleição e estendo ao nosso prefeito, o Tião Bocalon. E você vê como são as coisas. As primeiras pesquisas que surgiu aqui no Estado davam uma diferença até razoável entre o Bocalon e o seu adversário. Sim. Era o Marco Alexandre. Marco Alexandre sempre na frente, né? Mas vocês fizeram, desculpa até uma certa comparação, mas é positiva. Vocês fizeram o que nós, no passado, fizemos com o MDA, que incluía, inclusive, o MDA, seu partido. Nos unimos. Sim. A coisa mais inteligente que vocês fizeram nessa campanha foi você recuar da sua pretensão de prefeito, compor junto com o governador o apoio ao Bocalon, e essa ligação foi extremamente positiva, porque, e aí eu cumprimento também a direção, a presidente é a Maílza, né? O governador Gladys, presidente da estadual. Estadual, o governador Gladys, a nossa vice-governadora também merece cumprimento, né? Que fizeram esse trabalho político. Olha, nós temos um adversário. O adversário não é o Bocalon nem o Alisson. O adversário é, digamos assim, o PMDB travestido da esquerda. O Marcos Alexandre, que tinha toda a identidade. Mas, diante desses comentários, aqui nós entrevistamos o prefeito Tião Bocalon, e ele disse aqui a série de obras que tinham para serem feitas. Né? E agora, contando com o apoio seu e do governador do Estado, elas são possíveis de serem realizadas dentro de um tempo até mais rápido do que ele imagina. Quais são as grandes obras pendentes que vocês têm a realizar, que fortalecerá muito mais o partido e beneficiará Rio Branco? São muitas obras, várias ações. Eu poderia destacar aqui, né, obras estruturantes que jamais foram realizadas aqui no nosso estado, em especial na nossa capital. Já no fim das eleições, o governador Gladys já se reúne com o prefeito, logo que finalizou, para justamente planejar o futuro, fazer com que essas obras aconteçam com mais celeridade possível. Desde as obras de ruas, recuperando ruas, várias ruas já foram recuperadas dentro do asfalto Rio Branco, mas há aí 100 quilômetros que o prefeito vai trabalhar ao longo de 2025, recuperando várias ruas, inclusive daqueles programas eleitoreiros que passaram, como foi o caso das Ruas do Povo, ruas que dão uma outra qualidade, recuperando a drenagem, o esgotamento sanitário. Agora foi feito um investimento altíssimo com bomba para dar um maior abastecimento na água para a população. Mas também obras que mexem com a cidade, que tornam ela uma capital, como é o caso aqui do Elevada Dias Martins, ali em frente ao Araújo Mix, que vai ser entregue ainda no final deste ano. É uma obra de uma magnitude, totalmente modernizando ali a Avenida Ceará junto com a Dias Martins, assim como é o viaduto da BB, que já está a todo vapor. O viaduto ali da Getúlio Vargas com a Ceará, que é do governo do estado, também é uma celeridade por parte do governador, já de iniciar aquela obra ali da Ceará com a Getúlio Vargas, também iniciar a obra ali do viaduto da entrada da cidade ali na Corrente, na Corrente vai ser um viaduto também que desafoga o trânsito, e fora as creches, o mercado Elias Mansur, que já está também a todo vapor, a orla ali da Cadeia Velha, que é aquela orla onde vai ter ali uma vista belíssima para nossas crianças, o Parque das Crianças, que é lá no 2º Distrito,
que emenda da deputada Antônia Lúcia. Então, são grandes obras. As 2.000 casas saem agora. Além da habitação, que pela primeira vez, né, uma prefeitura vai cuidar de um volume, né, grande de casas de habitação. São para mais de 2.000 habitações, que isso já tem dinheiro em conta, já trabalhando ordem de serviço, portaria saindo do Ministério das Cidades. Então a gente, ao longo desses anos 2025, né, iniciando o ano 2026, a gente vai ter muita entrega para a população de Rio Branco, que merece todo o cuidado por parte da nossa gestão. E essa parceria com o governo do estado tende a cada vez mais a gente tornar Rio Branco uma capital moderna, uma capital que realmente a infraestrutura venha melhorar a vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que mais precisam, nas comunidades mais carentes. O meu vice-prefeito, o Brasil é o país mais legalizado do mundo. Segundo a Casa Civil da Presidência da República, nós temos 190 mil leis. Nós temos a maior Constituição do mundo. Nós temos mais de 1.000 dispositivos constitucionais. Então, legalizar as coisas no Brasil é muito fácil. Eu me reporto que uma lei, a despeito de ser legal, ela precisa ser legítima. E no Brasil nós temos várias leis que não são legítimas. Fernando Collor, quando foi presidente da República, num ato só ele revogou 50 mil leis que estava vigente. E, ao final de todas as eleições, os perdedores, como justificativa, inventam uma causa por que perdeu. Eu vou dar aqui um exemplo. Eu acho, Osmir, você vai me elogiar pelo exemplo que eu vou dar, tá certo? Depende. Não. Ao final das últimas eleições passadas de presidente da República, o grande vilão foram as urnas eletrônicas. Porque dessa eleição recém-concluída, não se ouviu nenhuma crítica sobre as urnas eletrônicas? Eu acho que, assim, lógico, o sistema ele tem, né, algumas situações. Eu tive, por exemplo, eleitores me ligando: olha, a foto sempre existe, né? As fotos de você não estão aparecendo. Então, a opinião que eu tenho em relação à questão do sistema eletrônico das urnas, eu acredito muito, né, na justiça eleitoral brasileira. Eu acredito que há, sim, alguns indícios, né, situações, mas o que vale mesmo é você, pós-eleição, olhar para quem ganhou, e aquele que ganha governa para todos. Acho que, independente de quem assume esse mandato, né, os mandatos, ele tem que olhar para a população como um todo. Esquecer o que passou, né, que ficou no período de campanha, das discussões, e olhar para realizações, que é muito trabalho, são muitos desafios na nossa capital. A gente sabe dos desafios que a gente vai ter pela frente, né, o prefeito Bocalon e eu, que precisamos, além de entregar essas obras, também fazer boas parcerias para suprir esses desafios. Olha, todos. Não deu uma de Pablo Marçal, não. Eu lhe perguntei, a pergunta foi direta. Eu gostaria, até para que na próxima eleição, o assunto urna eletrônica ou votos... Não, eu da minha parte, eu acredito muito, né, nesse processo das urnas. Eu acredito. Eu vejo que é um sistema sério, e acredito eu que demonstrou, né, vem demonstrando
já com, acredito eu que nós já estamos na, acho que é a quinta, sexta eleição. Desde 96. É mais, desde 96, né? Começou em 96. Então, que o sistema vem provando que pode ter uma falha ou outra, mas digamos assim, 98% seguro. Alisson, permita-me entrar neste assunto. Sim, rapidamente. Você entra no assunto daqui a pouquinho, tá bom? Porque já a primeira... Nós vamos ao primeiro intervalo comercial. Mas Não é esquece. muito rápido. É rápido. Daqui a pouquinho a gente volta para continuar a conversa com o vice-prefeito eleito de Rio Branco, Dr. Alisson Besteni, do PP. Até já. Ok, estamos de volta com a segunda parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Hoje recebendo o vice-prefeito eleito de Rio Branco, o doutor Alisson Besteni, do PP. Sempre agradecendo a sua audiência na capital e também no interior. Osmir Lima, pode entrar. Não, eu na queria conversa. dar só um pitaco Sim. aqui nessa discussão anterior sobre a questão do voto eletrônico. Eu jamais disse aqui, mesmo quando estava questionando, na época Bolsonaro, que havia fraude, não sei o quê, nunca acreditei em fraude. Sim. Nunca acreditei que as urnas fossem fraudadas. Agora, eu acho que o pessoal que apresentou, e foi até deturpada essa discussão, o que eles pediam, o comprovante eletrônico, o que eu continuo defendendo. Eu continuo defendendo. O que é o comprovante eletrônico? Você marca os seus candidatos e pode até ver plebiscito, acrescentar plebiscito. Você coloca na máquina, a máquina faz a leitura do seu voto, cai lá, numa vasilha, sei lá, no depositário lá da Tribunal Eleitoral, mas está registrado eletronicamente, é o voto eletrônico. Apenas para quando alguém, qual é o sentido disso? Para quando alguém, o Muniz, chega lá e diz, eu votei no Alisson, mas eu não vejo aqui o meu voto. Então, vai lá, pega o papel que está lá dentro do sistema eleitoral. Não, aqui não tem nenhum voto dado aqui eletronicamente. Era só isso que se discutia. Mas discutir que esse sistema houve fraude no passado, eu acho isso um absurdo. Não tem comprovante para isso. Na Venezuela acontece isso, nos Estados Unidos também, por isso que eles comprovaram lá. Exatamente, tanto nos Estados Unidos como na Venezuela. É um sistema misto, né? É o mesmo voto. Ele é eletrônico, mas deixa o comprovante. Sistema misto. Osmir, muito Alisson, é procedente a sua observação. Mas acontece que se houvesse a exigência desta cópia gráfica do voto, burocratizava as eleições. Vou explicar. Um candidato qualquer, só para criar problema, dizia, eu votei na urna cento e tanto da sessão quarta e meu voto não saiu. Aí eu era obrigado a fazer a consideração. O que eu acho... Não levava muito tempo, Narciso. O que me importa é saber o que o Gladys acabou de dizer. Alisson. Não está provado em nenhuma das nossas eleições que as urnas eletrônicas foram fraudadas. Não, isso é ponto pacífico. Então, se isso é ponto pacífico, nós temos, ainda que possa haver um caso isoladíssimo de divergência, que aceitar a urna. É tanto que o meu calão aqui no Acre, no mesmo dia, quando deu 5 horas da tarde, a gente já sabia que ele estava eleito. Mas como esse modelo que eu falei, do mesmo dia, sabe que está eleito, Narciso. Bom, isso é uma discussão menor. Mas eu queria concentrar mais nas questões da prefeitura de Rio Branco. Ô Alisson, aí vem uma pergunta objetiva sobre... Claro, desde que eu deixei a política, larguei, sob juramento de família, na minha família direta, ninguém será candidato a nada.
Porque eu sou decepcionado com o nosso sistema político partidário. Sou um decepcionado. Então você não acredita. Da gestão Bocalhon 2, Alisson 1, eu só quero que seja bem sucedida. Obrigado. Esses mesmos votos eu estaria dando se o Marcos Alexandre fosse eleito, se os outros dois, que são dois bons projetos políticos, o doutor Genilson e o Jarude. Esses dois rapazes me deram a impressão de uma opinião que eu mantive durante o decurso da eleição, que não haveria eleição em primeiro turno. Você sabe, e é testemunha, que há 5, 6 meses atrás, havia comentário que Marcos Alexandre ganharia no primeiro turno. Vocês devem ter acompanhado isso. A evolução da campanha fez com que chegasse um momento, e eu dizia na época, não ganha. Aí chegou um momento da campanha em que virou a lógica e Bocalhon vai ganhar em primeiro turno. Eu dizia, não ganha. Eu achava que essas duas outras candidaturas impediriam a vitória em primeiro turno. A que você reputa o sucesso da vitória em primeiro turno? Primeiro, eu acho que o trabalho do próprio prefeito João Bocalhon. Eu sou servidor municipal há 20 anos concursado, Narciso. Eu retornei, eu estava como secretário de governo e retornei ao município como cirurgião dentista, mas me lotaram como assessor técnico, sem percepção, sem um salário, né, de assessor técnico, sim como salário de cirurgião dentista no gabinete do prefeito. E andei na pré-campanha, né, podemos dizer assim, antes da campanha propriamente dita, e vi muitas ações que a Prefeitura de Rio Branco tinha realizado ao longo dos 3 anos e 9 meses. E muito disso ia refletir nos programas eleitorais, ia refletir naquele momento da eleição. Como não foi diferente? Quando você fala de que o Bocalhon foi o primeiro prefeito que deu uniforme para as nossas crianças, que deu tablet, que deu café da manhã, melhorou a merenda escolar, que colocou berçário nas creches, que deu tapa para agente de saúde, que reformou unidade de saúde, né, que estava trabalhando no campo, principalmente na zona rural de Rio Branco, fazendo ramal, rodar de inverno a verão, recuperando ponte, recuperando uma ponte da Judia que há 30 anos todas as alagações iam embora, e hoje você passa lá uma ponte de concreto, aço, toda iluminada, iluminou a cidade. Então foram muitas ações que isso ia ser colocado durante a campanha e as pessoas entenderem. Fora o asfalto a Rio Branco estava chegando. Então, e essa parceria com o governo do estado, governador Gladson, essa união, né, era a soma perfeita para se fazer essa grande vitória como foi. Nós sempre acreditamos que nós íamos ganhar no primeiro turno, devido a esse trabalho todo, devido a essa parceria do governador Gladys com o prefeito João Bocalhon, essa somatória de forças, né, da equipe de governo com a equipe da prefeitura, né, chegando para a população, e a população entendeu que é o melhor para o estado do Acre, que é o melhor para Rio Branco, que essa união faz com que todas essas obras vai chegar lá na ponta, vai chegar para atender a população, e o resultado veio. A gente sempre acreditou que ia chegar aí com seus 55% dos votos, e foi o que deu. E a gente só tem que agradecer muito a todos que confiaram, a toda a população de Rio Branco, e a responsabilidade aumenta para a gente fazer um mandato ainda melhor, que todas essas políticas públicas, as obras, tudo o que a gente pode fazer para cuidar das famílias de Rio Branco, eu, prefeito Bocalhon, não vamos hesitar nem um minuto, e as pessoas que depositaram esse voto de confiança, a gente não vai decepcionar, a gente vai trabalhar todos os dias, todas as horas, de 5 da manhã à meia-noite, e fazer com que
todos esses investimentos cheguem para a população de Rio Branco e a gente torne essa cidade cada vez moderna, né, cada vez uma cara de capital, cada vez mais interativa, inteligente, né, para as pessoas que vivem e moram aqui. Eu quero ver meus filhos, né, eu tenho a Ana Luísa de 16, já é um adolescente, o Miguel de 10 anos, assim como todas as famílias, né, essas crianças, elas possam ter um futuro da manhã melhor na nossa cidade, com mais oportunidade, né, de emprego, com oportunidade de esporte, de lazer. E é isso que nós vamos, na nossa responsabilidade, é isso que a gente quer trazer para a nossa querida Rio Branco. Meu prefeito. Prefeito que é vice-prefeito, ninguém chama vice-prefeito, é prefeito. Obrigado. Né? Nós temos um problema que eu diria que é grave na região norte de uma forma geral, particularmente nos estados menores, que é a questão da geração de emprego. Sim. Eu acho, e eu tenho falado muito isso aqui no programa, que estão colocando essa questão da preservação ambiental, que é necessário, ninguém é contra, mas estão colocando de uma forma exacerbada, proibindo o desenvolvimento do próprio Estado. Sim. Quando não é o Ministério Público, naturalmente o Ministério Público, né? Outros órgãos vêm, e Ministério Público Federal. O estadual não tem se intrometido tanto nessa área, não. Eu vou dar um exemplo. O município de Porto Walter, hoje é um município completamente isolado, onde a gasolina está mais de 7, dependendo da ocasião, vai a R$10 o litro. R$10. Tomaturgo também, né? Sim. Santa Rosa. Tomaturgo, Santa Rosa. Os gêneros alimentícios, Jordão. as pequenas canoas não estão conseguindo ir. Eu acho que hoje, dentro dessa união entre governo do Estado e prefeitura, eu diria primeiro que vocês hoje têm as condições de fazer o melhor trabalho que a prefeitura já fez. Porque um governador disposto, tem toda uma simpatia e conta com recursos também da bancada federal. Sim. O senador Márcio Bittar em particular, que esteve também à frente da campanha. Vocês hoje têm condições de fazer uma grande administração, mas tem que levar em conta e brigar com os vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, para não impedir que, em nome da preservação ambiental, o Acre não gere emprego, o Acre continue gerando miséria. Esse é um trabalho importante, porque muitas vezes, quando a gente diz isso, Alisson, tem gente que diz, esse cara aí é contra o meio ambiente. Tem nada disso. Eu não sou a favor da miséria do povo, eu tenho horror à miséria. A miséria me incomoda. Sim. Incomoda você, incomoda a todos nós. Né? Então nós temos que conciliar, saber conciliar o desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. O que vocês estão pensando sobre isso? Concordo, acho que a gente tem uns exemplos aí dos estados vizinhos que demonstram isso. Nós tivemos uma política aí de 20 anos, né, que economicamente atrasou o Acre. E o governador Gladys, quando chega no governo em 2019, a gente já vê a diferença, né, da liberdade econômica, respeitando a legislação ambiental, inclusive, fazendo com que a tecnologia, com a mecanização da terra, por exemplo, né, esses pequenos roçados, né, que se tocava fogo anteriormente, mude. E isso a pessoa não deixa de produzir, né, porque é um campo rico, cidade rica. E a gente vê hoje, por exemplo, a soja, que tão pouco tempo atrás aí era proibido plantar no Acre, e hoje é o principal produto de exportação. Lógico que os grandes ainda não chegam na agricultura familiar, mas há sim um trabalho sendo feito, que os municípios podem construir todo esse trabalho. Aqui na nossa
no nosso cinturão rural, né, próximo a Rio Branco, é esse trabalho que o prefeito Tião Bocalon vem sonhando, vem já preparando, se planejando. No primeiro mandato fez isso, tanto que está criando um polo agroindustrial, com beneficiadora de arroz, feijão, mas para isso tem que ajudar lá o pequeno produtor, ajudar com mecanização da terra, ajudando com calcário, ajudando com produtos agrícolas, mecanizando com os maquinários, melhorando os ramais para rodar de inverno a verão, para escoar sua produção que vem para a cidade. Isso gera riqueza, não trazer tudo que a gente tem trazido de fora aí, como é o caso aqui de Rondônia, né, que é só comparar. Rondônia, hoje os números de Rondônia é que mais tem carteira assinada. É os estados que mais assinou carteira, que mais tem produzido, mas não só na questão agrícola, a construção civil aquece a economia com essas obras, trabalhar com a bancada federal, para que o desenvolvimento através das nossas estradas, a gente liga todos esses municípios, lá Rodrigues Alves, né, tem o prefeito Zezinho, o deputado Zezinho, foi prefeito, deputado Zezinho, né, tá fazendo uma ligação lá, iniciou, tem os problemas ambientais, mas está mostrando o que é que a gente tem que olhar. E as famílias que estão lá morando em Rodrigues Alves, não, em Porto Valdo, as famílias que estão morando em Porto Valdo, elas não têm acesso através da estrada chegar aos produtos, né, a próprio combustível, né, os gêneros alimentícios, e tudo isso respeitando sim a legislação ambiental, mas a gente também precisa olhar para as pessoas em primeiro lugar. Claro. A gente fica feliz que agora o discurso muda um pouco, né? Eu já vi a ministra Marina falando dos povos da Amazônia, né? Então, hoje ela já olha para as pessoas que vivem na Amazônia, né? De modo geral. Como então a população de Porto Valdo, ela não pode ficar isolada. Chega nesse período da seca, a estiagem, como é que nem barco chega, as grandes embarcações não chega. E aí, vai ficar a vida toda assim? Só pequenas canoas. Vai ficar a vida toda isolada? Então a gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar. Né? Na saúde dessas pessoas. Então eu acho que é exatamente isso. Por exemplo, o senador Márcio Bittar foi um dos senadores que mais colocou emenda para o estado do Acre. Foram mais de 168 milhões, salvo engano, para recuperar as ACs. E aí o governo do estado vem recuperando através do DERAC. Porque as estradas são onde chega o desenvolvimento. Claro. É onde, através dessa ligação, que vai chegar o desenvolvimento. E a gente espera que a nossa realidade cada vez mais mude nesse sentido. E a gente tenha aí um estado mais promissor para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, para as nossas crianças, que aquecendo a economia, tenho certeza que a gente vai gerar várias oportunidades aqui para esses jovens. Ainda dá tempo nesse bloco para uma pergunta? Sim. Você sabe que o Osmi é meu professor, né? Viu? Dá tempo para o senhor formular a pergunta, senhor. Ele responde. Então, deixe para o outro bloco. Beleza. Vamos ao intervalo comercial e voltaremos em instantes com a terceira e última parte do Tribuna Livre desta segunda-feira. Continue com a gente. Ok, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Tribuna Livre desta segunda-feira. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua audiência, você da capital e também do interior. Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco. Lembrando que toda a nossa programação aqui na TV Rio Branco está disponível para você no portal oriobranco.net e também no nosso canal no YouTube. Siga-nos nas redes sociais, @Rio Branco. Doutor Narciso. Bom, como eu ia dizendo, Alisson, eu agradeço muito as lições que eu tenho recebido do Osmi. E divijo dele, quando ele insiste em defender o desenvolvimento da Amazônia nos moldes
que foi desenvolvido Mato Grosso do Sul, Rondônia. Por quê? Há 30, 40, 50 anos atrás, a máxima sobre a Amazônia recomendava integrar para não entregar. Não existia IBAMA, não existia IMBAC, não existia Ministério do Meio Ambiente para impedir o desmatamento. Não existia. Eu mesmo, num ano só, desmatei 5.000 hectares de terra aqui a 60 quilômetros de Rio Branco e não fui pressionado por nenhuma instituição federal. Acontece que nos últimos 40, 30, 20, 10 anos, a natureza resolveu reagir. A natureza resolveu reagir. O que aconteceu no Rio Grande do Sul no início do ano? O que está acontecendo hoje no Rio Solimão, um dos mais importantes da Amazônia? No nosso Rio Acre, ameaçado de apartar, o que seria uma catástrofe ao Estado? Aí diz, o Acre perdeu tempo de não explorar determinadas áreas quando podia fazê-lo. E hoje, Osbi, com certeza, desmatar a Amazônia, embora devesse ser necessário para o desenvolvimento do Acre, não é mais possível. Ah, pelo amor de Deus. Não, peraí, mas deixa eu te explicar por que não é mais possível. Porque os acidentes climáticos no mundo inteiro. Antes de ontem eu fui dormir 4 horas da manhã acompanhando o furacão Newton na Flórida. Furacão daquele tipo existe, mas deu nascer. Não, escuta. Você me desculpe aqui. Então, eu acho que o Brasil, o governo brasileiro, está cobrando, aí sim, um preço muito baixo para preservar a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado. Porque se nós somos hoje detentor dos maiores recursos naturais do mundo, água doce, floresta, nós deveríamos ser remunerados para que na Amazônia de hoje, ao invés da exploração agropecuária, para cá viesse estabelecer indústrias que não precisasse desmatar a Amazônia, somente isso. Você não vou querer fazer uma polêmica, que o entrevistado é você. Mas, Narciso, o que nós estamos discutindo não é derrubar a Amazônia toda. Isso é discurso... A palavra toda não pode... Isso é discurso de... A legislação não permite. Não permite. Nós temos as áreas de preservação. 58% do Brasil é todo de área de preservação. É da área de preservação. O que nós estamos discutindo aqui, não cabe esse tua observação, é uma mera estrada ligando a um povoado miserável, que vive isolado, e se cria toda uma polêmica em cima dela. Isso me lembra, desculpe, o entrevistado é você, mas isso me lembra, quando nós fomos asfaltar Rio Branco e Porto Velho. Sim. Esses caras do meio ambiente exigiram, entre outros absurdos, que se medisse os decibéis dos carros que passariam para saber se feriam ou não os animais que moravam à beira da estrada. Então, são esses absurdos, Narciso, que nós não podemos estar usando como se quisesse tocar fogo na Amazônia. O Acre tem 87% de sua área preservada. Eu gostaria de ver a avaliação do... 87%, pois é. Não, eu tive que fazer isso porque você se tornou um ambientalista xiita, e eu tenho que combater isso. Narciso ambientalista, né? O que eu concordo em relação à sua fala é que realmente a gente precisa ser mais valorizado. Recompensado, né, velho? Mais recompensados do que essas misérias que a gente acaba recebendo. Né? Esse fundo Amazônia, isso é ridículo. Então, isso sim. Agora, a gente não pode também não olhar para o nosso povo da Amazônia, que vive no isolamento, né, que precisa, 30 milhões de pessoas aqui. Chegada, por exemplo, de uma condição melhor de saúde.
Para você ter uma ideia, quando os nossos aeroportos, que graças ao nosso governador Gladys Cameli, eu me recordo isso enquanto secretário de Saúde, que as nossas pistas, devido aos governos que passaram, ficaram totalmente inoperantes, principalmente em Marechal Thaumaturgo e Porto Walter, né? As famílias de lá iam se deslocar precisando do aeromédico como? Porque só tem uma forma quando você vai ter um paciente com um estado grave, que precisa de um atendimento de saúde num hospital de alta complexidade. É o avião buscando esse paciente, trazendo para a capital. E quando ficou essas pistas interrompidas? Não chegava através de estrada, de SAMU, para o SAMU ir buscar. Então... Nem de rios. Nem de rios. Então, como é que você vai dar com melhor condição de saúde? Então, naquele período, a gente usou alternativas, como foi alugar o helicóptero, colocar baseado lá para poder ajudar essas pessoas. E hoje, graças à recuperação dos aeródromos todos, que através do DERAC, o governador Gladys recuperou, e muitos deles hoje iluminados para fazer esse transporte noturno. Mas não fica só por aí. Acho que você tem que fazer com que a estrada chegue, baseando ali, você pode trazer, hoje Cruzeiro do Sul você tem hospitais que dão condição, aí você tem ali Porto Walter, que, né, com a estrada pronta, em 2, 3 horas você faz esse deslocamento pela estrada. Então, acho que o desenvolvimento vem para todos os lados, inclusive para salvar vidas, e é isso que eu também comungo com os seus milhos, que isso não traz tanto dano, e a própria legislação que hoje posta nas questões ambientais é respeitar, e dentro do que já tem hoje dá para você sim desenvolver no que se diz respeito à produção do campo, e com certeza levando riqueza para as cidades, gerando mais emprego, mais oportunidade. É isso que eu penso. Agora a gente precisa ser mais valorizado. Algumas ONGs aí, elas se aproveitam mais. Essa amiga do doutor Assis está falando. Elas se aproveitam mais, né? Do que mais aqueles que estão lá, que são nosso povo aqui da Amazônia. O Fundo da Amazônia, serve muito mais para pagar o pessoal da ONG do que trazer benefícios. O Fundo da Amazônia é ridículo. É ridículo. O que nós precisamos é de milhões e milhões de dólares para construir alternativa geradora de emprego. Outra coisa, tecnologia. Exatamente. Essa linha dele. Esse que hoje estão levando em conta essa compensação, até esqueci o nome do crédito de carbono. Crédito de carbono é bom para o proprietário de terra, que ele pega lá, mantém ela intocável, aí ele vai para Paris, recebendo por mês um alto salário, enquanto isso o Estado fica intocável ali para francês ver, né? Então, o que nós precisamos é isso, aproveitar os nossos recursos naturais, as nossas águas, aí montar. Por que não se montou com a indústria? Eles falam tanto em biodiversidade, em tecnologia e tal. Por que nunca foi montada uma indústria? Cadê a Natura já se instalou aqui? A gente já ouviu falar tanto nisso. Aproveitar o nosso potencial. O potencial. A única uma vez... indústria farmacêutica. Exatamente. Os recursos naturais, já fizeram isso. Não temos que deixar a Amazônia em pé quando eles desmataram tudo que eles já podiam para promover o desenvolvimento deles na Europa, nos Estados Unidos, etc. É isso que nós somos contra, Narciso. Nós estamos vendo a situação, e o Alisson, que está há bastante tempo no meu público, sabe disso, estamos há bastante tempo vendo aí o crescimento muito lento do nosso Estado. E eu acredito piamente, não é querendo aqui fazer média contigo não, mas eu acredito piamente que o governador Gladys, prefeito Bocalhon, vice Alisson, nós teremos condições de fazer um grande desenvolvimento que o Acre merece. É isso que a gente espera, a gente sabe da responsabilidade, o que a gente quer é construir isso junto, lógico, com a bancada federal nos ajudando, nos apoiando sempre, fazendo todas as interlocuções, e principalmente para o nosso povo, né? Para as pessoas que vivem e moram aqui. A gente sabe que é um estado rico, a gente não quer ser maior e melhor do que ninguém, a gente quer as mesmas coisas. Doutor Alisson, os mesmos centros, os grandes centros têm, a gente também quer que tenha aqui no nosso estado. Como o senhor vai se comportar para evitar
conflitos com o prefeito Tião Bocalon? Eu conheço o prefeito Tião Bocalon, tenho uma boa relação, sei do meu papel enquanto vice, para poder ajudar, auxiliar, respeitando as tomadas de decisões. Com relação a isso, vejo que nós vamos ter uma parceria, né, que o objetivo final sempre é as pessoas de Rio Branco, são as famílias de Rio Branco. O objetivo é fazer com que essa cidade se torne mais moderna, mais interativa, inteligente. E é isso que faz com que nós vamos permanecer sempre unidos nesse objetivo. Ô Muniz, então, deixa que eu dê aqui ao Alisson uma orientação. Sim. Mas profunda orientação sobre vice. Vice é como o pneu de estepe quando você vai numa viagem. Se o pneu estoura, fura, você usa o estepe. Senão, você vai em volta e não precisa dele. Corretíssimo. Mas eu quero dar um exemplo maior. Certa vez, perguntaram a Marco Maciel, que foi vice-presidente de Fernando Henrique Cardoso durante 8 anos, aí perguntaram a Marco Maciel porque ele estava mandando muito no governo. Ele disse, olha, quando o vice quer mandar em tudo, não manda em nada. E quando não quer mandar em nada, acaba mandando em tudo. Então, a função do vice é essa. Perfeito. Então, eu acho que você e do Bocalon, eu só espero uma sintonia em favor da gestão, porque antes já tinha dito, vocês estão legalmente habilitados para cuidar da cidade capital mais problemática do Brasil. E digo isso porque conheço todas elas, já visitei todas elas, e não tem uma cidade urbanisticamente, mais mal assombrada do que a nossa. Aproveitando, doutor Narciso, suas considerações finais. Estamos chegando ao final do programa. programa. Só para parabenizar, transmita ao governador Tião, ao prefeito Tião, que certamente estará aqui, porque essa casa, se abriu as portas com as N derrotas que ele teve, não iria fechar agora na vitória. Tá, né? E mais fazendo-se acompanhar de você, obrigado, da família que me acolheu no Acre, quando eu cheguei aqui nos meus primeiros dias, que foi a família do seu pai. João Vieira, pergunte a ele que ele vai dizer que nós temos muitas histórias passadas vividas juntas. Pode deixar. Bem, Alisson, eu desejo que você, Bocalon, junto ao governador, junto à nossa bancada federal e estadual, vocês realizem o sonho, comecem a realizar os sonhos dos acrianos, que é de promover o nosso desenvolvimento, evitar o êxodo de nossos jovens para ter oportunidade aqui, né? E para isso é preciso gerar emprego e renda. E eu tenho muita confiança na administração de vocês. Obrigado, senhor. Eu só fazendo uma observação do que o Narciso tocou, eu acho que vice também não serve só como estepe, não. Não. Vice, quando é um cara preparado, pode sim ocupar uma função dentro do governo, até pela fidelidade, e esse aqui sempre foi fiel a quem serve, né? Para exercer uma função relevante dentro da própria estrutura municipal. Você está me forçando a voltar ao assunto. Eu não disse que o vice tem que ser. Ele deu um exemplo só. Tem que ser um pneu de estepe. Pois é, tem que mas, ser. Mas, na hipótese necessário, que o utilize. E o Alisson é um vice utilizável. Legal. Obrigado. Ainda bem que você corrigiu. Alisson, sucesso. Obrigado. Muito sucesso e muito sucesso. Doutor Alisson, enquanto o Daniel chega aí, pode falar em relação às considerações finais do Osmir e do Narciso. Obrigado. Ainda não é despedida, não. Não, mas assim, eu fico muito feliz.
de receber, primeiro, essas felicitações do Narciso, do seu Osmir. Pode ter certeza da responsabilidade, a gente está muito ciente da responsabilidade que nos leva a esse novo mandato, diante dos desafios, como eu disse, que a cidade de Rio Branco implementa todos os dias. E o que a gente mais quer é realmente fazer com que essa cidade se modernize, que essas políticas públicas cheguem para as pessoas que mais precisam e, acima de tudo, gerar oportunidade para o nosso jovem, para as pessoas que vivem e moram aqui, fazer essa nossa cidade, a nossa capital, crescer, se desenvolver com muita responsabilidade com a coisa pública, acima de tudo. E tenho certeza que vou, como vice-prefeito, colaborar com o prefeito João Bocalão, com as ideias, com as propostas, trabalhando sempre em sintonia. E muito obrigado, dizer também, aproveitar, junto com o Narciso, que é um grande amigo do meu pai, aproveitar que com certeza ele vai assistir, mandar um abraço para o seu João Vieira, para toda a família, em nome do Narciso, do Osmir, Muniz, muito obrigado, sempre que for chamado, para mim sempre é uma satisfação enorme estar aqui, um prazer de participar desse programa Tribuna Livre, principalmente com essas feras todas aqui, são pessoas que a gente tem um carinho e que a gente aprende, a gente está sempre numa aprendizagem para melhorar nosso mandato, melhorar enquanto a gente se propõe a fazer na gestão. E muito obrigado por sempre ser bem acolhido aqui no Tribuna Livre. Legal, rapidinho, ocupando a vice-prefeitura e a maior bancada, 6 vereadores, o PP vai abrir mão da presidência da Câmara? Daniel, vem. O PP vai estar nas discussões, lógico, é uma discussão que envolve mais a questão dos vereadores, mas o prefeito deve opinar também, a gente vê que deve opinar, mas essa discussão vai ficar a âmbito dos vereadores, com certeza o Partido Progressista está nessa contagem, digamos assim, para as conversas, para o diálogo com todas as câmaras. Aproveito para parabenizar todos os vereadores eleitos, os 21 vereadores. Essa legislatura passa a ter 21 vereadores e a gente espera trabalhar sempre unido, dialogando muito com a Câmara, para, acima de tudo, fazer com que as políticas cheguem naquelas pessoas que mais precisam. Legal. Receba das mãos do Daniel e mais uma lembrança aqui do programa, a sua caricatura. Agora ele caprichou. Obrigado. Ele já colocou de prefeito, viu? Ele já colocou de prefeito. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Tem uma mensagem subliminar aí. Ó. Que bom, que bacana. Valeu, Daniel. Obrigadão, Daniel Cabral, Daniel. a você. Aí. Valeu, doutor. Muito obrigado. O sonho de 12 anos foi realizado. O sonho de 12 anos foi realizado. Legal, obrigado a todos, toda a população de Rio Branco. Sucesso, obrigado. parabéns. Obrigado. E assim a gente chega ao final de mais um programa, agradecendo, como sempre, a sua audiência, a sua preferência. Que Deus nos conceda uma semana de paz, de harmonia e de prosperidade. Boa noite.